Olá, meus manos! Como é que vocês se encontram nesta maravilhosa manhã de sexta-feira? Eu sou o Voxer Miller, mas meus amigos e inimigos me chamam de Vox. E sejam bem-vindos ao meu canto, onde eu falo besteira e tento alegrar o seu dia um pouco, ou pelo menos tento. Sejam bem-vindos a mais uma análise de Ragnarok Fanmade. Eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo, mas pelo menos eu tô aqui, então vida que segue. Eu estou aqui para a terceira rodada do meu amigo Martinho D, Guerra entre Raças Ayrton Senna versus Hermes. A terceira rodada, o mais rápido de Midgard versus o mais rápido do Valhalla. E como tá no título, a melhor rodada até então. Mesmo que eu tenha dito que Joana Dark vs Amaterasu é a rodada quase perfeita, essa aqui consegue ser melhor por um simples motivo. A rodada é uma fucking corrida! Sim, tu não ouviu errado. E como eu queria saber, e como que ninguém conseguiu pensar nisso antes. Porque, cara, é o Hermes versus o Ayrton Senna. Dois caras rápidos lutando numa luta até a morte. Como que ninguém nunca pensou em fazer uma corrida com o Hermes participando, velho? O deus da velocidade numa corrida. É tão óbvio que chega a ser bizarro. Como que ninguém nunca pensou nisso antes. Mas enfim. Começando pelo personagem do Hermes. O Hermes como dá pra pensar já, ele é trapaceiro. Trapaceiro até dizer chega. Porque o cara, desde o começo da luta, o cara pisa no carro do Senna, dá machadada, dá chute, atrapalha, faz, só pra poeira na viseira do capacete só pra ele errar. É uma várzea total que o Hermes faz nessa rodada. E é por isso que ele é tão bom e é um personagem tão legal. Eu até o até o até o até o tempo que eu tava lendo a terceira rodada, eu lembro que o Senna era o meu personagem favorito, mas eu gostava pra caralho do Hermes também. Eu gostava pra caramba dele. Mas o que tem falado do personagem do Hermes? O personagem do Hermes é o seguinte: ele é trapaceiro, arrogante que só a porra, mas pelo menos ele se importa com a namorada. Isso é o que importa, né? O que importa no mundo é um homem romântico. O último romântico da Terra, meus senhores. Mas enfim, o Hermes, ele é uma pessoa extremamente arrogante, assim. Ele tem um. Eu não diria complexo de superioridade, mas eu diria que ele se sente superior aos outros. Tanto que ele fala no flashback, sim, nós deuses somos superiores, nós deuses somos perfeitos. Mas uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante é que ele falou que, mesmo os deuses sendo perfeitos, nós não somos nada sem família. Eu vou até achar o parágrafo que ele fala isso para ler para vocês aqui agora. Aqui, eu achei. Eu concordo que nós deuses somos seres perfeitos. Nós não devemos provar nada para ninguém, nem mesmo quem é superior a gente. Porém, eu ainda discordo dele. Nós devemos sim formar grupos, afinal somos uma família. Por isso eu me orgulho dessa linhagem, e me orgulho de ser chamado de Flecha dos Céus. É isso que eu acho interessante no personagem do Hermes. Mesmo ele sabendo que ele é superior, sabendo que ele é mais foda que todo mundo, que ele é puta, mano, Flecha dos Céus, nossa, o Bambambam do Olimpo, o cara é foda, patroa. Tipo, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele ainda sabe que o mais importante no mundo ainda é a família. E é por isso que eu gosto tanto desse personagem do Hermes. Por causa que foi o que eu falei lá atrás. Ele mesmo sendo arrogante, ele não se rebaixa ao nível de eu não preciso de ninguém. Eu preciso, tanto que o que eu mais valorizo no mundo é a família. É isso que eu gosto tanto do personagem do Hermes, tá ligado? Por isso que eu acho ele um personagem tão bom, com desenvolvimento tão bom, com tudo bom nele. Agora partindo pro Gold Ayrton Senna. Ayrton Senna é basicamente o cara mais apaixonado do mundo, digamos assim. Por causa que o cara por causa que o cara viveu a vida. O primeiro presente de aniversário do cara foi um kart que ele ficou andando na chuva, mano. É muito legal, cara. Por causa que o cara, ele tem a paixão. É tipo, é o que diz o capítulo de flashback dele: a paixão pelo volante. É literalmente isso. Por causa que o cara, ele viveu a vida pelo volante. E morreu pelo volante também. Tanto que, né, acho que todo mundo viu o vídeo da morte do Ayrton Senna, né? Que Deus o tenha. Enfim, até suou o nariz aqui. Enfim, digamos que você é um corredor e agora você tem a chance de correr contra o cara mais rápido que existe no universo, assim. Você diria o quê? Porra, claro! E é isso que o Senna fez. O cara simplesmente tacou o foda-se pra tudo e foi apostar uma corrida com um deus, tá ligado? Uma pena que ele perdeu, né? Mas isso eu falo mais tarde. Enfim, eu diria que, falando dos dois personagens, eu diria que o paralelo entre eles é a paixão por correr e por ser mais rápido. Por causa que
o Hermes, tanto o Hermes quanto o Senna, eles são apaixonados por correr. Correr é a vida deles. E eles fariam tudo pra correr mais 1 quilômetro, mais 1 metro, mais um passo que sequer, eles fariam de tudo pra fazer isso. Então, eu diria que é a paixão por correr e por ficar ainda mais rápido do que você já é. Eu diria que é isso que é o personagem do Senna e do Hermes. E falando agora da rodada em si, cara, a rodada é uma corrida. E isso é muito foda. Tipo, muito foda mesmo. Por causa que os caras passam por tudo, velho. Grécia, Ponte Bifrost, Nórdico, Panteão Japonês, que inclusive tá sem sol porque a Materaço morreu, que Deus a tenha. Tá sem, o Japão que tá sem sol, o Egito. A parte do Egito pra mim é a melhor. A parte do Egito e do Nórdico pra mim é a melhor. Por causa que o Hermes, ele falou o seguinte: "Ah, seus nórdicos filha da puta, quando eu sair daqui eu vou matar todos vocês". Cara, é muito engraçado, velho. É muito engraçado. Por causa que o Hermes é muito racharia, velho. A Afrodite na plateia, então, nem se fala, mano. A Afrodite e Hermes é o casal perfeito de guerra entre raças. Falei, tô leve. Enfim, enfim, falando da rodada, a rodada, ela é, tipo, ela é pra mim, ela não tem defeitos. Tipo, a rodada em questão de escrita, né? Por causa que tem outros atributos também, como coreografia, combate, desenvolvimento de personagens. Tipo, tudo isso tem a ver. Mas, tipo, a rodada, como por exemplo, a rodada num quesito de desenvolvimento de rodada em si, eu diria que ela não tem defeitos. Por causa que, mano, todos os arcos dos personagens são tão fechadinhos, a corrida é coerente, a coreografia é boa, tudo é bom, tá ligado? Tipo, destrinchando bem a, a rodada, ele, ela é bem coerente, eu diria. Por causa que tem vários assuntos que são abordados e são fechados, tipo, no mesmo capítulo até, tá ligado? E isso que é um ponto, e isso eu acho um ponto positivo. Agora, falando do final da rodada, mano, o final da rodada ela é racharia pra mim. Racharia num bom sentido. Porque simplesmente o Hermes ele liga o punho que atravessa o tempo dos Zeus, só que no corpo inteiro. E ainda faz uma referência ao Shiva quando ele bota os dedos no coração, assim, ele pulsa o coração. E ele simplesmente manda um Cronos Maia, que seria basicamente o pé que atravessa o tempo, basicamente. E cara, isso é muito bom. Por causa que, mano, simplesmente o cara, ele começou a correr mais que o tempo, tá ligado? E isso não é nem uma. Isso não é nem um tipo, um Deus Ex Machina. Não. Por causa que o Hermes ele ficou mais velho enquanto ele tava fazendo isso. Tipo, ele começou a luta com, sei lá, uma aparência de um jovem de 17 anos e terminou com uma aparência de um cara de 30, tá ligado? Tá? Um cara de 40, um cara de 30, 35, 40, sabe? Cara, isso foi muito bom. E é por isso que eu acho essa rodada tão boa. Por causa que até a finalização dela é muito foda. O Hermes ganhando a corrida e reconhecendo o Senna como o corredor que ele é, tá ligado? Mano, isso é muito foda. Isso é muito foda. E é por isso que Ayrton Senna versus Hermes pra mim tem um 10, tá ligado? Por causa que tudo nessa rodada é perfeito. Tudo nessa rodada é perfeito. Tudo nessa rodada é tão bem encaixado que chega a ser cômico o quanto que é bem encaixado o negócio. E é por isso que eu acho tão bom. Mas agora, dando uma nota final pra rodada, eu diria que é um 10. Eu diria que é um 10, como eu falei anteriormente. Enfim, foi o que eu tinha pra falar da rodada, tá ligado? O Hermes é um personagem incrível, personagem nota 10. O Senna também é nota 10. Tanto que ele era meu favorito quando eu tava lendo a terceira rodada. Eu tava torcendo pra ele, como não vou mentir, mas eu fiquei feliz que o Hermes ganhou também. Enfim, Ayrton Senna versus Hermes, rodada 10 de 10. Adorei essa rodada. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Bebam água, não respeitem seus pais e durmam antes das 10. Amo vocês, rapaziada. Beijo.